A turma que colocou o Lula lá tá meio chateada com ele, viu? Não é brincadeira, não. Lula chama de cretinos os que dizem verdades factuais. O jornalista tá reclamando de ter sido chamado de cretino, né? Lula pegou a classe jornalística que passa pano pra tudo que ele faz e chamou a turma de cretino porque associou as falas dele ao dólar subindo. É um texto longo, né, de opinião do Fabiano lá no Estadão, que ele termina falando que os tempos atuais são mais duros e há uma parte da população e da classe política que pratica uma oposição de maneira quase feroz. Acabou a moleza pro Lula. Muitas vezes, aqueles comentaristas que alertam sobre os riscos no desequilíbrio das contas fazem apenas o seu dever de dizer o que consideram ser fidedigno, até porque já pagamos na nossa história várias vezes o preço da irresponsabilidade com as finanças públicas e a conta sempre fica para os mais pobres. Acho que deve estar falando da Dilma, né? Dilma aloprou. Mas muito melhor do que o Fabiano Lana, que é um texto escrito, foi ver Verinha Magalhães da PT na Rádio CBN. Escuta só. Vera e Carol. Igor, obrigada pelas suas informações. O presidente chamar de cretinos os jornalistas por causa de manchetes de jornal, por causa de comentários, por causa de análise, é inadmissível. Não tem outra palavra para isso, não dá para passar pano para isso. A gente viveu 4 anos de um presidente que atacava a imprensa. Não dá para passar pano para isso. Para outras coisas dá, né, Vera? Para outras coisas vocês passam pano. E essa não dá. Porque é contra vocês. Engraçado, né? E o Lula fez a campanha toda dele se arvorando a condição de paladino da liberdade de imprensa para, diante de críticas, sair com um xingamento chulo dessa natureza. Então, devagar com andor, e principalmente porque o dado está errado, né? O presidente começou a falar na entrevista ao UOL, a que ele está se referindo, e às 10h30 da manhã o dólar foi a 5,52 durante a entrevista do presidente. E ele fechou a 5,56, portanto, depois da entrevista do presidente. Ele começou a subir durante a entrevista do presidente da República, que insiste num tema que não ajuda em nada o seu governo. Ele está falando há semanas sobre o mesmo assunto, em vez de falar sobre novos projetos que o seu governo vai lançar, sobre quais perspectivas o seu governo vai apresentar ao país, sobre quais planos o seu governo tem para se mostrar confiável perante os tomadores de decisão em geral e não só o mercado, mas ele prefere ficar batendo nessa tecla, batendo na tecla do inimigo externo, e agora resolveu trazer a imprensa como culpada pela alta do dólar. Não. O dólar subiu durante a entrevista, subiu depois da entrevista, e chamar jornalista de cretino é um filme que a gente viu há muito pouco tempo e do qual ninguém tem saudade, e a democracia não tem saudade. É uma saída fácil. Coitadinha, né? Ninguém tem saudade disso. Verinha. Lula não te respeita mais, né? Mas vamos lá. Ontem, de novo, né? Isso aqui não é notícia repetida, é porque ontem aconteceu mais uma vez, porque mais uma vez Lula resolveu dar entrevista. Dólar sobe 1,47% para 5,588, com falas de Lula sobre Banco Central e taxa Selic. Lenda, voltou a falar. A gente vai ver o que o Lula disse. Mas, só pra olhar, né? Bicho, onde é que eu faço um quadro? O Rafael lembrou, né? 17 de maio de 2019, governo Bolsonaro, o PT fez esse lindo tweet. Perfil oficial do PT. Quem achou que poderia ir para a Disney com o novo governo se enganou. Com Bolsonaro, real afunda em relação ao dólar, que chega a 4,11. Estagnação política do país e risco para investimentos externos fizeram moeda estadunidense disparar. Aqui é culpa de Bolsonaro. Mas vai falar que é culpa do Lula? Não, você é um cretino. Aí o pessoal foi atrás, né? A gente já tinha comentado de um analista que falou em dezembro do ano passado, o dólar, de 5 não passa. Olha esse aqui, ó. O dólar já está na direção dos 4,40. Diz economista.
Para Márcio Roland, da FGV, é nítida a tendência de queda da moeda americana, cotada a 5,45 em janeiro, mas há riscos nessa trajetória. Há exatos um ano atrás, né? Dia 25. Uns anos e uns 5 dias. Mas vamos lá. Foi isso que o Lula voltou a falar. Lula diz que patamar de juros vai melhorar quando ele indicar o presidente do Banco Central. Quando ele botar o Galípolo lá, o Brasil vai dar certo. A taxa de juros de 10,5% ao ano em real para a inflação de 4%. Isso vai poder melhorar quando eu puder indicar o presidente do Banco Central. O presidente da República não pode ficar brigando com o presidente do Banco Central. E o Lula fica brigando o tempo inteiro, né? Porque ele foi escolhido pelo governo anterior, pensa ideologicamente igual ao governo anterior e não está fazendo o que deveria fazer corretamente, disse o petista. O Lula não está de todo errado não, viu, gente, quando ele fala isso. Assim, não estou falando assim, não está falando o que deveria fazer. Estou falando sobre isso, não vou fazer uma análise econômica da situação, não sou economista. Mas quando o Lula fala que não adianta ficar brigando, ele não está de todo errado, porque só agrava a situação. E quando ele diz que o presidente foi escolhido no governo anterior e pensa em tese ideologicamente igual não é bem assim, né? Ninguém pensa igual a outra pessoa. Mas, com certeza, tem um alinhamento muito mais próximo do que o do alinhamento do PT. E se hoje é o Lula reclamando disso, a direita vai voltar em 2027. Quando a direita voltar, a partir de 1º de janeiro de 2027, o presidente do Banco Central vai ser o Gabriel Galípolo. Olha o pepino que a direita vai ter na mão. Gabriel Galípolo, com diversos diretores nomeados pelo Lula. Então qualquer movimentação de qualquer coisa vai estar na mão dessa galera por 2 anos. Complicado, viu? Complicado. A independência do Banco Central em tese, não, é 2 anos aí que o PT, né, não vai aloprar tanto, porque a gente meio que não vai deixar. Mas e depois que o tempo passa? E depois que o tempo passa, como é que a gente resolve isso? Então, a se pensar aí, né? Mas vamos lá. Aí depois dessa entrevista aí, que o Lula falou essas maluquices, olha só um segundo. Mônica Bergamo publicou essa nota. E aqui, esta nota não é uma nota qualquer. Essa nota da Mônica Bergamo, primeiro, né? Tática sindicalista de Lula para enfrentar mercado e Banco Central já passa do tom e pode piorar as coisas, dizem aliados. Beleza que já tá no título, que são os aliados do Lula falando. Mas se fosse uma nota assim, pelas mãos do Fabiano Lana, eu acho que ninguém levar muito a sério. Se fosse pelas mãos da Thaís Herédia, né, analista de economia da CNN, o asiático que trabalha lá também, né, de descendência asiática, esqueci o nome dele agora, Caio Junqueira, ninguém levar muito a sério. Mas a Mônica Bergamo é 100% petista, 100% alinhado ao José Disseu. É uma questão até muito bonita, né? Quase um romance. Como é aquele romance platônico, né? Um romance platônico. Então, com certeza isso aqui, pai, não tenha dúvidas, foi algum petista que usou a imprensa para tentar colocar um freio no Lula, porque a coisa está muito ruim. O endurecimento de Lula em relação ao Banco Central e ao mercado financeiro foi visto como necessário por parcela do governo, mas já estaria ultrapassando o tom necessário. O presidente estaria adotando uma tática sindicalista para tratar do assunto, falar alto em público, para depois sentar à mesa e negociar as melhores conquistas com os menores custos possíveis, né? Tentando fazer aquela meia-culpa. Não, vocês têm que entender, o Lula tá falando isso não é porque ele não gosta de vocês, é meio que é necessário, né? Vocês têm que entender isso. De acordo com o integrante do governo, a tática funciona para disputas entre patrões e empregados, mas com o mercado financeiro, ela teria que ser ajustada. Isso porque o mercado tem a possibilidade de reagir, especular e deteriorar as condições da economia, enfraquecendo, portanto, a posição do governo. Na sexta, dia 28, o dólar fechou em 5,59 e a subida no preço da moeda americana foi creditada não exclusivamente às falas de Lula, mas também a elas. O mais inteligente seria usar falas mais suaves, que acalmassem o mercado, mas sem ceder na prática, nunca considera essencial. Ou seja, o presidente não deveria repetir o tempo todo que não vai fazer nada do que o mercado quer. E aí o desfecho, né, para explicar para a turma do mercado porque Lula está gritando dessa forma, e é algo que eu falo para vocês direto, eu falo,
Diversas análises da imprensa não entendem o radicalismo do Lula porque eles não acompanham o debate público. Eles sequer leem a si mesmos. Os críticos internos das falas recentes de Lula, no entanto, né, a turma da esquerda, os petistas reconhecem a dificuldade de Lula fazer isso em entrevistas, que são vistas não apenas pelo mercado, mas pelo público geral, para a qual o presidente também precisa passar as suas mensagens. Então, assim, ó, galera, vocês têm que ter uma coisa. O que o Lula fala em entrevista, não leve a sério, não coloque no papel. O Lula precisa radicalizar para o gado petista ficar calmo, ficar sob controle. Então não joga pedra não, vai na manha. Vai na manha que no final do dia a gente senta na mesa e todo mundo resolve, todo mundo fica feliz. Lula também tinha dito que a dívida do Brasil não é dívida, é troco. De tão pequena se comparada de outros países. Será que a dívida brasileira, em comparação à de outros países, será que ela realmente é pequena? Eu acho que o Lula deve estar comparando com a dívida americana, né? Que a economia são algumas vezes maiores do que a do Brasil. Mas quando você pega países em situações similares... Isso aqui ficou fora de ordem. Era para esse aqui aparecer primeiro. Dívida bruta dos países emergentes. Porcentagem do PIB. Ó o Brasil. Segundo lugar. Mas é troco. O Brasil é troco. Comparação dos países é troco. Dívida do Brasil não é dívida, é troco. De tão pequena se comparada de outros países. O Alexandre Schwartzman é um cara do mercado, já foi diretor do Banco Central. Tá ali, ó. Comparação. Brasil acima de 80%. O Lula brinca com a inteligência das pessoas, né? Antes de voltar para mostrar ali uma coisinha que eu pulei. Pressão sobre o câmbio tem nome e sobrenome. Luiz Inácio Lula da Silva. É o mesmo Schwartzman desse daqui, ó. Para ex-diretor do Banco Central, chance do governo concretizar um ajuste pelo lado do gasto neste ou nos próximos anos é zero. E aí isso aqui era para eu ter colocado lá no início, né? Porque é a questão do dólar. A gente mostrou ontem aquele gráfico ali embaixo, pequenininho, que foi apresentado na Globo News, né? Pela Maria Cristina, acho que é o nome dela. Maria Cristina Fernandes, é isso mesmo. Tá até ali o nome, ó. E no jornal impresso, né? Do Valor, não sei se também saiu no Globo, tá ali, ó. Bonitinho. O gráfico mostrar. O Lula fala, o dólar sobe. E a turma colocou aquele gráfico bonitinho para mostrar. O real é a pior moeda em relação ao dólar no ano de 2024. Parabéns, Lula. Você está conseguindo fazer com que a Globo pule do barco. Realmente, o Lula está se superando. Adriana Fernandes, que é uma das analistas de economia da Folha de São Paulo, ela trabalhava no Estadão, tem alguns anos de carreira, já foi algumas vezes no Roda Viva. Quando tem alguém na área econômica, às vezes chamam ela. Escreveu uma matéria longa, tem aquele cheiro das digitais do mercado, passando recado aí pro governo. Dólar se aproxima de 5,60 e só Lula pode interromper a escalada. É difícil saber o quanto da alta tem a ver com com os ruídos das falas recentes do Lula, o impacto das medidas de ajuste fiscal e o que está relacionado ao fechamento da taxa no último dia útil de junho, com os operadores do mercado querendo bombar o bônus do final do mês. Lula colocou em dúvida a necessidade de efetuar um corte de gasto para melhorar o equilíbrio fiscal. É fato que a taxa de câmbio no Brasil está disfuncional e piorando o cenário econômico brasileiro a cada semana que passa. No início do processo de aceleração da desvalorização do real, diante da piora do cenário fiscal, a cotação estava em 5,10. Já está chegando a 5,60. O que explicaria uma desvalorização tão alta? Apesar do negacionismo de Lula, eu achei essa palavra interessante. Negacionismo de Lula. Negacionismo. A gente vai ver essa palavra reaparecer. Apesar do negacionismo, ao chamar de cretinos os que afirmaram que o dólar subiu por causa de suas declarações, o movimento tem relação com a sua comunicação errática sobre o esforço do governo para reduzir despesas e salvar o novo arcabouço fiscal do fracasso. A piora da taxa de câmbio vai mexer na expectativa de inflação e na chamada
inflação implícita, uma forma de medir a expectativa dos agentes econômicos para a trajetória de preços a partir dos juros praticados no mercado. Com o dólar em alta, o cenário mais provável de acontecer é a economia brasileira chegar no segundo semestre com os preços mais altos dos alimentos. O que coloca a Miriam Leitão meio que encurralada, porque a Miriam Leitão diz que e daí que a gasolina subiu? Pobre não come gasolina. Aí daí que carro subiu, pobre não come carro. Aí daí que o aluguel subiu, pobre não come aluguel. E aí? Se o alimento subir, né, a Miriam Leitão fica sem argumento. Enfim, além do aumento do alimento, aumento dos produtos e serviços tradables, né, negociáveis do comércio exterior, internacional. A certeza é que o governo e o PT, que é engraçado, né, está o nome do partido, sairão machucados na segunda metade do ano que começa agora. É uma certeza? Falou pouco, mas falou muito. Certeza. É uma certeza. Não tem chance do Lula reverter? Uma melhor coordenação das expectativas sobre a política fiscal não serve mais? Quer dizer que se o Lula pedir desculpa, não serve mais? Rapaz, chegou-se a um ponto que só a comunicação não vai resolver. Esse diagnóstico é compartilhado pela equipe econômica do Banco Central. O diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, favorito para substituir o Roberto Campos, chamou a atenção para o cenário de evolução rápida na desvalorização do real perante o dólar. O Banco Central não fez intervenções no câmbio e segue avaliando as condições de mercado e o tamanho das disfuncionalidades do mercado. Galípolo alertou que o patamar mais elevado do câmbio sugere uma desinflação mais lenta ou mais custosa no Brasil. Para bom entendedor basta, né? Deu ruim, os preços vão subir. Para cada fala do Lula contrária a uma medida de ajuste, fecha-se uma porta ao Haddad e a Simone Tebet, sendo aí vistos, né, como as pessoas sábias do governo que estão tentando salvar o Brasil. Enfim, fecha a porta para eles interromperem a deterioração das expectativas com o futuro das contas públicas. E o mercado reage a isso. Protejam o Haddad. Com a aprovação das medidas fiscais depende de Lula, e ele vai indicar o próximo presidente do Banco Central, do ponto de vista da política monetária e fiscal, o que Lula fala passou a importar até mais do que diz o Campos Neto, que já vai deixar o cargo agora em dezembro. Então assim, tá tudo na mão do Lula, cara. Tá tudo na mão do Lula. E o mercado que colocou Lula onde ele está hoje está cobrando, né, a fatura. Ela chegou, hein, Lula? E tá dizendo, ó, certo, na segunda metade do ano vai apanhar. Eu tô achando bom. Haddad também pode falar o que quiser para reforçar o compromisso com o corte de despesas. Se Lula sair e falar uma coisa diferente, atrapalha a tentativa do ministro de coordenação das expectativas. É Lula, portanto, quem faz o preço. Se resolve aí, cara. Nos gabinetes de Brasília, a frase mais recomendada a ser levada ao presidente Lula é do ex-ministro Mário Henrique Simonsen: a inflação aleija, mas o câmbio mata.